Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os dias as nossas missas, novenas, e estará sempre rezando em comunhão conosco na Santa Igreja. Hoje nós celebramos a segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Jesus Cristo é muito claro. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus é ter a certeza de que Ele está entre nós. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã
Rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possam honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, se tem uma coisa, que a nossa igreja traz, que está no nosso depósito da nossa fé, na palavra, se existe um grande tesouro espiritual para nós, depois, lógico, da Eucaristia, é a fé. A fé é algo que Jesus sempre tentou incendiar no coração das pessoas que o rodeavam. Jesus não quer que nós, claramente, tenhamos uma fé que é alimentada por circunstâncias. Fé que se desenvolve a partir de coisas pontuais, como é o caso desses homens de hoje. A nossa fé, ela é uma fé que tem que ser regada pelo fogo do Espírito Santo, mas que deve também ser desenvolvida por se debruçar nos mistérios da vontade de Deus. Se nós olhamos, por exemplo, a primeira leitura, nós vemos Estevão. Estevão é o primeiro mártir dos cristãos, o primeiro diácono, um dos primeiros diáconos, escolhidos aí junto aos apóstolos para servir às mesas. Hoje nós vemos ele anunciando a palavra de Deus, testemunhando tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ouviu os apóstolos falarem, aquela fé que os apóstolos plantaram no coração deste homem, que além de dar o seu sim somente para seguir os apóstolos, deu seu sim também nesse ministério diaconal e também começa a anunciar. Sabemos que quem diz a verdade, sabemos que toda vez que o nome do Senhor é proclamado e tem pessoas que são contrárias, eles armam arapucas. Fizeram isso com Estevão, inclusive falando sobre falsos testemunhos. E é um detalhe importante isso que a narrativa nos traz, justamente porque não levantar falso testemunho é um mandamento de Deus. E este povo, ainda seguindo a doutrina de Moisés, dos 10 mandamentos dados por Deus, eles estão querendo pregar uma moralidade que eles mesmos não estão seguindo. Porque pela verdade, pelo discurso da palavra, eles não conseguiam vencer Estevão. Então eles têm que jogar baixo, como se diz no ditado, no jargão popular, tem que jogar baixo. Para quê? Eu prefiro então estar pecando contra Deus, descumprindo o seu mandamento,
mas ainda mantendo a minha postura, do que perder esse debate e ainda por cima sair como errado. Então, fizeram o que fizeram. Mas é bonito que quando nós estamos mergulhados, imersos na fé, e de uma maneira muito mais concreta ainda, quando nós estamos conscientes do que é a verdade, os nossos rostos podem ser acusados do que for, podem ouvir o que for. Eles refletem um rosto angelical, que é o que acontece com Estevão aqui. O Salmo de hoje, inclusive, traz para nós um versículo interessante, quando diz, né, que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. A nossa esperança e a nossa fé nunca, jamais, em hipótese alguma, deve ser alicerçada na humanidade. Nós devemos, claro, sempre pensar positivo, pensar que a humanidade tem jeito, que os conflitos serão cessados. Temos que pensar, sim, que o mundo tem uma salvação de um modo mais arbitrário, já que Deus já nos deu a salvação, porém a humanidade ainda tem jeito. Nós devemos acreditar nisso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A natureza, o mundo, as coisas foram criadas pela mão de Deus. Então, se tudo que Deus cria é santo, nós devemos acreditar. Porém, não podemos nos deixar iludir de que o julgamento mundano é importante. A nossa fé, ela sempre tem de estar alicerçada. É o testemunho, a fé que alimentada de uma maneira correta, testemunha o ressuscitado, como ele deve ser testemunhado. E Jesus mostra isso nesse ponto aqui, quando ele, junto com os seus discípulos, resolvem momentaneamente sair de cena. O que acontece? Jesus dá uma desaparecida, os apóstolos também, o povo fica perdido, o povo fica procurando. O povo aqui mostra um interesse, muito mais do que o interesse nas coisas do céu, mas de uma coisa mais como se Jesus tivesse uma obrigação, né, vamos falar assim, de ficar no pé dessa gente, ficar sustentando. Jesus fez os milagres, Jesus multiplicou os pães e tudo mais, pela sua eterna misericórdia. Mas o povo tem que acordar, nós também hoje devemos acordar e parar de esperar que as coisas caiam do céu. Na maioria das vezes nós temos uma fé talvez ilusória, achando que não precisamos de fazer absolutamente nada porque é Deus quem vai resolver tudo, e não é assim. Nós temos sim fé que Deus vai resolver as nossas vidas, mas através do trabalho das nossas mãos. Deus vai resolver as nossas vidas através do esforço que nós colocamos. Deus, coloca isso na sua cabeça, meu irmão. Deus não vai fazer por você nada do que você tem e pode fazer. Repito, Deus não vai fazer nada para você daquilo que você pode fazer. Então, esses homens procuram Jesus muito mais pelo pão, pelo alimento, do que pela palavra. Trocam a palavra eterna, a palavra da sabedoria, pelo pão perecível, por aquele pão que alimenta, que nós, através do nosso sistema digestivo, recolhe os nutrientes necessários para o corpo. Não, nós temos que olhar para quê? Para aquele pão que permanece a vida eterna, é a Eucaristia, mas principalmente olhando na Eucaristia que está não só como alimento, mas como presença real, corpo, sangue, alma, divindade, a quem merece toda adoração, todo louvor e toda glória. Ter fé, acreditar realmente, já é o primeiro grande passo que nós damos para realizar a obra salvífica de Deus, sermos cristãos, que levam a chama do ressuscitado, principalmente a todos que necessitam. Por isso, peçamos nessa missa que Deus possa fazer com que a gente consiga, então, procurar Deus. Vamos começar a alimentar a nossa fé com o Espírito Santo,
alimentar a nossa fé no ressuscitado, para proclamar a misericórdia do Senhor, para fazer a vontade dele, para simplesmente não sermos convenientes e esperarmos tudo, mas que nós demos o primeiro passo e sejamos testemunhas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. Rezemos. Ao Pai misericordioso, ergamos nosso coração em prece, chamando com toda a confiança: Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossos pedidos. Fortalecei vossa Igreja no mundo, e que ela, com ousadia profética, anuncie as injustiças. Rezemos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossos pedidos. Defendei os injustiçados que têm seus direitos fundamentais negados pela ganância dos poderosos. Rezemos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossos pedidos. Libertai os que vivem tristes e oprimidos pelas doenças, desprezos e injustiças. Rezemos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossos pedidos. Senhor, que por amor a nós enviastes vosso Filho para viver nossa realidade. Fortalecei-nos com vossa graça e escutai os pedidos apresentados por Cristo nosso Senhor. Amém. A terra apavorada emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida.
Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A terra apavorada emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de nós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vou-la dou, mas não como a dá o mundo, diz o Senhor. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, Rainha do céu, ave dos anjos, Senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és aurora. Exulta o coro celeste, os anjos seguem-te após. Nós te saudamos, a Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem